Toda honra e toda glória sejam dadas ao nome do Senhor Jesus. Amém? É uma alegria muito grande nós estarmos aqui trazendo a palavra do Senhor. Eu conheci o pastor Tarsis, como ele disse, no Café da Ordem, e fiquei empolgado em vê-lo, pastor jovem, dinâmico. E quando a gente vê um pastor jovem, dinâmico, a gente lembra dos dias outrora que já passaram, e aí então a gente fica empolgado. Nós louvamos ao Senhor por esse dia. Também queremos trazer o abraço da Associação Batista Niteroense, na qual nós fazemos parte da diretoria, e trago aqui o abraço para o nosso presidente, pastor Marcelo Rosa, do vice-presidente, que vai estar aqui justamente amanhã, pregando, que é o pastor Milton Duarte. Na associação, nós somos conhecidos, para não confundir os Miltons, né? Porque ele é da igreja de Jurujuba, eu sou da igreja de Pendotiba, os dois são Miltons. Então, para não se confundir, eles adotaram, aqui na associação, os pastores, adotaram de me chamar pastor Miltinho, e o de amanhã é o pastor Milton. Aí vocês vão saber o porquê, né? Primeiro, com certeza, é um grande servo de Deus, e esses 23 anos da igreja, estava lendo a história da igreja através do site. Louvado seja Deus pela história desta igreja. E é uma data marcante, 23 anos, porque ninguém vai esquecer que os dois oradores foram Milton, né? Milton e Milton. Milton é um cara nota 10, nota 10. Vocês vão gostar muito dele. E hoje eu vou brincar com ele à noite, quando eu chegar, eu falo assim: Milton, amanhã você dá uma corrigida naquilo que por acaso eu tenho falado erradamente lá. Irmãos, para quem não me conhece, eu já sou pastor do Senhor há 35 anos. E estou pastor na PIB de Pendotiba há 21 anos. Nós pastoreamos na Baixada Fluminense, em Belfor Roxo, durante 13 anos. Viemos para cá para ficar apenas um pouco de tempo ali na PIB de Pendotiba, que estava há 4 anos sem pastor, e Deus permitiu que nós estivéssemos ali. Eu sempre falo que eu sou pastor do Senhor Jesus Cristo e estou pastor numa igreja que Ele assim determinar. E eu estou pastor ali nesse tempo. Sou casado com o Jô há 39 anos, vamos fazer 40 anos de casados. Nós temos 2 filhos. Temos a Rebeca, que é a mais velha, tem 35 anos. Ela tem que balançar a cabeça, que eu vou errar. E tem o Jonatas, que é o caçula, que tem 33, 34. E nós temos uma neta do casamento da Rebeca com o Álvaro, a Isabela, que tem 7 anos. E Jonatas é ministro de música e ele é solteiro. Até há 2 meses atrás, ele era ministro da igreja onde estou pastor. Mas ele tem uma produtora musical, uma gravadora, eu não sei como é que é bem aí, porque apesar do meu filho tocar vários instrumentos, está fazendo faculdade, terminando agora a Unirio, faculdade de música, terminou o seminário de música sacra, eu não toco nem apito, eu não sei nem nada, não sei nada de música. Então ele pediu demissão, me deixou lá sem ministro de música e está indo aí para a gravação. Ele esse ano está responsável pela gravação da campanha da Junta de Missões Nacionais, o lado infantil, e também está responsável pelo coro das Cristolândias. Então, ele ama essa visão de música e tudo mais. Então, essa é a nossa
família, essa é a nossa história, para que os irmãos conheçam um pouco daquele que vai estar trazendo a palavra de Deus. Eu quero hoje falar sobre um tema dos irmãos crescendo juntos, e eu quero falar de dois personagens bíblicos, Abraão e Ló, ou Abraão ou Ló, com quem você se parece. E eu quero pensar rapidamente nas histórias, não quero ser longo na palavra, e quero pensar aqui em Gênesis, no capítulo 12, versículo de 1 a 4, que diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra e da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoareis o que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Senhor Jesus, grande é a responsabilidade de trazer a Tua palavra. E muito obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de estar aqui, num dia tão festivo desta amada igreja, um dia tão festivo dos irmãos. Mas entendo, Senhor Deus, que tudo que o Senhor faz tem o propósito, Senhor Jesus Cristo, de tocar o coração do homem, do ser humano. Às vezes, Senhor Deus, o Senhor reúne multidões, e por que não dizer na maioria das vezes, para falar a um coração. Porque naturalmente um coração, uma vida, vale mais do que todo o tesouro do mundo. Por isso, Senhor Deus, não olhe para as minhas imperfeições, não olhe, Senhor Deus, para os meus pecados, mas olhe, Senhor Deus, para a forma como nós estamos aqui, dependentes unicamente do Senhor. Usa-nos, Pai, usa-nos como instrumento nas Tuas mãos. Assim, Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Amém. O texto lido relata que, ao ser chamado por Deus, Abraão, pela fé, mudou de Ur dos Caldeus para Harã e, finalmente, para Canaã. Então, Deus estabelece um pacto com Abraão, pai de um povo, de que ele seria pai de uma grande nação, Abraão. Deus disse que não apenas essa nação seria abençoada, mas também o seriam as outras nações da terra através dos descendentes de Abraão. Israel, a nação que viria de Abraão, seguiria a Deus e iria influenciar todas as nações ao seu redor. Através da árvore genealógica de Abraão, Jesus Cristo nasceu para salvar a humanidade. Através de Cristo, as pessoas podem ter um relacionamento pessoal com Deus e serem infinitamente abençoadas. Deus prometeu abençoá-lo e torná-lo famoso, torná-lo próspero, mas havia uma condição que Deus deu a Abraão: obedecer a Deus completamente. E isso significaria deixar casa, deixar parentes, deixar amigos, viajar para uma outra terra, onde Deus prometera estabelecer uma grande nação através dos seus descendentes. Abraão obedeceu e partiu em direção a Canaã, em direção às promessas de Deus,
em direção às futuras bênçãos do Senhor. O Senhor pode estar querendo, nesta noite, falar com você justamente sobre isso. Não permita que o conforto, não permita que a segurança o façam perder o plano de Deus para a sua vida. Abraão não permitiu que o conforto de Ur, não permitiu que a sua parentela, não permitiu que nada atrapalhasse a obediência. E o texto é: assim partiu Abraão, conforme o Senhor lhe havia dito. Mas diante deste contexto, na vida de Abraão e na vida do seu sobrinho Ló, nós encontramos uma diferença muito grande entre esses dois personagens. Na vida que vivemos hoje, ou vamos ser parecidos com Abraão ou parecidos com Ló. E eu quero justamente nesta noite falar das principais diferenças entre Abraão e o seu sobrinho Ló. Primeira diferença: Abraão ouviu a voz de Deus, Ló apenas seguiu Abraão. Abraão ouviu a voz de Deus, Ló apenas seguiu Abraão. A primeira grande diferença entre Abraão e Ló é que Abraão ouvia a voz de Deus, enquanto Ló apenas seguia as pessoas. No texto que nós lemos, que passa desapercebido, nós podemos ver que partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Há uma diferença muito grande. Abraão ouve a voz de Deus e obedece a Deus. Ló segue Abraão. Irmãos, nós estamos vendo nesses últimos dias que antecede a volta de Cristo, muitas pessoas nas igrejas, não ouvindo mais a voz de Deus, mas seguindo alguém. Eu não tenho redes sociais. Uma vez eu fui pregar na igreja e logo depois alguém me pediu as redes sociais, eu falei, eu não tenho, só tenho o WhatsApp. E mesmo assim, só tenho porque eu sou pastor. O dia que eu me aposentar de ser pastor, eu nem o WhatsApp vou ter. Quem quiser falar comigo vai ter que ligar mesmo. Vai ter que gastar uns créditos, sei lá como é que é isso. Mas o interessante é que hoje nós não falamos mais de ouvir a voz de Deus, não falamos mais de seguir a Jesus, não falamos mais de discípulos, não falamos mais de membros da igreja. Outro dia um colega perguntou e falou assim, pastor, quantos seguidores tem a sua igreja? Eu falei, eu não sei quantos seguidores tem, eu sei quantos membros tem, no hall de membros. Porque há uma diferença entre ter membros no hall de membros e membros ativos na igreja. Há uma diferença, não sei aqui, mas em Pendotiba, 500 e poucos membros não é a realidade daqueles que frequentam, daqueles que têm compromisso. E alguém me perguntou quantas pessoas seguem a igreja. Eu falei, eu não sei, eu nem entro nas redes sociais da igreja. O interessante, meus amados irmãos, é que só que nós podemos ver que Abraão, ele ouvia a voz de Deus. Veja que a Bíblia menciona o chamado de Deus para Abraão, mas não menciona nada de chamado a respeito de Ló. Ló foi seguindo Abraão, assim como a gente vai hoje seguindo influenciadores, seguindo apóstolos, pastores, bispos. Eu não quero que nenhum membro me siga. Eu quero sim ser uma influência em Cristo Jesus para que as pessoas sigam o Senhor Jesus Cristo. Por isso que eu sempre falo, nesses 21 anos, eu
depois dos 60 anos, e a gente já passou disso há algum tempo, a gente está na igreja preparando-se sempre para sair. Né? A gente prepara a igreja, eu falo lá para os irmãos o seguinte, olha, eu estou aqui preparando a igreja para que o meu colega, quando vier, que eu não sei quem é, encontre uma igreja melhor do que eu encontrei. E quando a gente fala igreja melhor, não é a estrutura, embora isso seja muito importante, mas a questão das pessoas que estejam ali. E é exatamente, muitas das vezes a gente tem visto isso, as pessoas seguem o pastor, e quando o pastor sai da igreja, porque é chamado para outro lugar, a igreja se desestrutura tudo. Onde é que estão as pessoas que estão seguindo a Jesus Cristo? Nós não somos dono da igreja. Quem é o Senhor da igreja, o cabeça da igreja é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é interessante que Ló não teve um chamado, a questão de ir junto com ele, e é justamente aqui nesse ponto que nós precisamos ter bastante cuidado, porque o crente Abraão é aquele que ouve a direção de Deus, e o crente Ló é aquele que segue outras pessoas. Por mais que o membro da igreja, por mais que o líder seja um exemplo, e deve ser um exemplo, não olhe ele como exemplo a ser seguido, porque nós somos humanos, somos pecadores, somos falhos. Somente Jesus Cristo deve ser seguido. É interessante, eu não estou dizendo que você não pode mais ouvir o líder do seu pequeno grupo, ou da célula, ou o seu pastor, ou a sua pastora, ou qualquer outra pessoa que tem autoridade espiritual dada por Deus. Na verdade, a Bíblia diz que nós precisamos ouvir sim, nós precisamos buscar sim conselhos maduros dessas pessoas. Só que apesar disso, nós também precisamos ter sensibilidade para saber o que é de Deus e o que não é de Deus. E isso só através de um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Precisamos ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus. E Deus, ele fala de várias formas. E ele sempre está falando. Só que às vezes nós queremos aquela fala sobrenatural. Está dormindo dentro do quarto, de repente o quarto está escuro, aí tem um clarão. E aí a gente escuta aquela voz, Milton, porque a voz de Deus é sempre, eu não tenho a voz de Deus, né? Porque é aquela voz impostada que... Só que a gente espera isso porque parece que passam isso. Só que Deus, ele fala através de muitas maneiras. Eu lembro-me, nesses 35 anos de ministério, não sei o pastor Tassi, que está ainda recém aí no ministério, nós pastores, ore por nós, pastores. Ore incessantemente por nós, pastores. Principalmente aqueles que querem servir piamente ao Senhor. Aqueles que querem se moldar na Bíblia. E nesses 35 anos a gente tem desânimo, sabia? Sabia que o pastor tem desânimo? O pastor tem desânimo. O pastor é igual a outro crente qualquer. Tem domingo que ele levanta trazendo a cama junto. Ele tem que chegar aqui, sabe, sempre bem. Tem que ouvir aquele irmãozinho, não é o caso aqui, por favor, da comunidade de batismo, não é o caso aqui. Tem que ouvir aquele irmãozinho que todo domingo fala a mesma coisa nos 2 cultos. Sabe, ele tem que estar ali sempre na graça sobre graça. E teve períodos na minha vida que eu estava extremamente desanimado, e teve um dia que eu fui buscar minha neta, porque a gente, quando se torna avô, a gente se torna rede de apoio para os filhos, né? Tem que ir lá, vem cá, desce da igreja, eu passo por aqui, às vezes, minha filha mora ali no trevo, aí eu saio da igreja, vou lá, pego a minha neta, levo lá para os Mirna e desço e volto, aquela coisa. Um dia eu estava cansado de tudo, sabe, Senhor, sabe, síndrome de Elias,
Senhor, sempre fui um servo fiel, só eu estou lutando e não sei o quê. Aquela coisa do Elias, a gente tem também. A gente acha que é só a gente. E a gente estava ali, vou desistir, vou entrar numa caverna e tal. Eu estava ali, vou largar isso tudo, Senhor. Já me aposentei já. Vou deixar para outros, já estou velho demais. E aquela coisa toda e tal. Aí cheguei e fui buscar minha neta. E aí minha neta entrou no carro, banco de trás, tal, cinto de segurança ali direitinho. E aí, na hora em que eu fui saindo, ela falou assim: vovô, você me empresta seu celular? Eu falei: empresto. E aí eu dei o celular para ela. E aí ela, como toda criança que já nasce com chip, ela abre aquilo ali, já sabe a minha senha e tal. Também minha senha todo mundo sabe, até morador de rua lá do Largo da Batalha. E aí, simplesmente, ela colocou o hino e começou a cantar. E eu estava justamente ali com o meu pensamento de abandonar tudo, por causa dos muitos problemas, muitas dificuldades. E ela começou a cantar um hino, que o título do hino era Um Novo Dia Virá. Eu não sei cantar, mas a letra dizia: a tempestade vai passar, tudo vai ser diferente, não há mal que nunca se acabe, e dor que dure para sempre. Você não vai desistir, não vai se entregar, Deus vai agir e vai te ajudar. Se você lutar, a vitória vem. Deus está ao seu lado, vai ficar tudo bem. Não desista, acredita, Deus está aqui para te ajudar. Tenha força, tudo vai passar. Nunca perca a esperança. Um novo dia virá, a tempestade vai passar, tudo vai ser diferente. E ela foi cantando do trevo até o Maceió, lá no Largo da Batalha. E eu dirigindo o carro, e as lágrimas caindo copiosamente. Sabe por quê? Porque Deus estava falando. Deus estava falando. E Ele fala, meu irmão. Ele fala, minha irmã. Nos dias difíceis, nos dias nublados, nos dias de tempestade. Mas a outra diferença entre o crente Abraão e o crente Ló é que Abraão andou por fé, Ló andou por vista. 2 Coríntios 5:7 diz o seguinte: porque vivemos por fé e não porque vemos. A segunda grande diferença de atitude entre Abraão e Ló é que Abraão andava por fé, enquanto Ló andava pelo que via. E a prova disso, não vou ler o texto por causa do tempo, é que quando houve uma briga entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão, Abraão chegou e disse: olha, não é bom o que está acontecendo conosco, para que algo não se agrave, vamos nos separar. Você escolhe. Se você for para o leste, eu vou para o oeste. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Escolhe você, Ló. E então Ló olhou, de um lado era só deserto, pedregulho, do outro eram as campinas de Sodoma e Gomorra. Lugar lindo. Mas Ló sabia que os homens de Sodoma e Gomorra eram perversos e contra Deus. Mas Ló escolheu por aparência. E Abraão escolheu o lado oposto. E diz a palavra que Abraão foi abençoado. E os irmãos sabem o que aconteceu com Ló em Sodoma e Gomorra. A grande diferença é que nós, muitas das vezes, estamos trabalhando, vivendo o ministério pelo que vemos e não pelo que cremos. Às vezes nós estamos vivendo momentos tão difíceis, e aqui nós aprendemos uma lição, uma grande lição. O crente Abraão não vive a vida e não toma suas decisões com base na lógica e naquilo que está vendo com os seus olhos naturais.
ele toma as suas decisões com base naquilo que Deus falou, na fé. E, gente, como é difícil viver pela fé. Não estou dizendo que é fácil, não. Eu vou dizer para vocês, quando a gente sobe aqui para pregar uma palavra, vocês não sabem, às vezes, como nós estamos. Porque, às vezes, essa palavra que nós pregamos para a igreja, primeiro vem para você, não para que você pregue somente, para que você viva essa palavra. Viver pela fé. Hoje eu estava conversando com meu filho. Hoje a Jo não ficou em casa porque ela saiu com o Ministério Infantil. E eu falei, tem que ter coragem. Quando eu cheguei de manhã na igreja e vi aquela... muita criança, pastor Tarso, falei, Senhor Jesus Cristo. Foram lá para o Instituto Oswaldo Cruz, não sei o quê. Criança, eu falei, Senhor Jesus. A gente fica orando, né? E aí fiquei eu e meu filho conversando e ele estava falando dos trabalhos que tem, né, que tal, e aí, como pai, né, agora ele não está trabalhando com salário fixo, né, depende de produção daqui, dali, e música, Senhor, né, músico tem que viver pela fé mesmo, porque não é fácil não, viver da música, aí ele está ali e tal, eu falei, eu como pai, né, a gente, é assim, ele perguntou, meu filho, como é que tá as suas contas? Ele fala, pai, tá indo tudo bem, graças a Deus, sabe? Hoje mesmo Deus abriu uma porta tremenda, vou trabalhar segunda, terça e quarta direto, mas aquilo que faltava o Senhor mandou. Eu falei, caramba. Aí eu fiquei quieto assim, olhando e falei, Senhor Jesus Cristo, viver pela fé, viver da dependência do Senhor, totalmente na dependência do Senhor, sabe? Viver na dependência daquilo que Deus tem falado com você, daquilo que você não está vendo, mas que existe, daquilo que está em Romanos 4:17, que Deus chama a existência as coisas que não são como se elas já fossem. Chamar a existência, crer no impossível. Lá na igreja nós estamos estudando a escola bíblica dominical, a carta aos Hebreus, e a turma está lá nos heróis da fé. E quando começa a falar naquela galeria dos heróis da fé, Senhor Jesus Cristo, Hebreus 11, você começa a ler. Quando chega lá nos versículos 30, 31, 32, diz o seguinte, olha, esses homens foram cortados, jogados aos leões, queimado, cerrado, esperando a promessa, crendo na promessa, e partiram sem vê-la. Fé na volta do Senhor Jesus Cristo, fé de que Ele governa todas as coisas, fé de que Ele tem os meus segundos nas mãos dEle, fé de que Ele é o dono do ouro e da prata. Nós estamos em obra lá na PIB de Pendotiba. Sim, olha, pastor, em obra, e eu não sei o que acontece comigo, todos os meus ministérios têm obra. Irmãos, nesses dias difíceis, tem que ter fé. E tem hora que eu entro no gabinete e falo com o Senhor, Senhor Jesus Cristo, não estamos fazendo nada, cadê o povo, né? E aí você manda vídeo, você ora, você faz isso. Eu não trabalho muito com campanha, eu não sou contra, mas eu entendo que a igreja tem que ser nos dízimos e ofertas, você tocar ali na vida dos irmãos, no sentido de cada um contribuir pelo que você está vendo, não há nada de sobrenatural. Uma coisa muito racional. Quem é membro da igreja, dízimo, é uma coisa racional. Pode ser que não seja para a pessoa que está lá fora, mas para quem está aqui, olha que belezinha aqui, ar-condicionado, tudo organizado, tudo para manter isso aqui. Não é só ajoelhar, Senhor, manda. Aí abre aqui, não, é através das mãos.
Fé é o que nós precisamos. Mas uma outra coisa que nós precisamos aprender com Abraão e com Ló é que Abraão era um solucionador de problemas. Ló era um causador de problemas. Há uma diferença muito grande entre Abraão e Ló. Existem crentes que eles estão prontos para solucionar o problema. E tem crentes, não é o caso aqui, que estão sempre prontos para aumentar o problema. Eu lembro de uma história que eu li de 2 membros de igreja. Estavam num dia de aniversário como esse, e a igreja estava cheia, aquela coisa toda, tal, e aí algum adolescente, junior, não sei, até adulto, quem sabe, entrou no banheiro e fez uma bagunça no banheiro, né? Fez uma bagunça, puxou papel e tal, e deixou tudo molhado e tal, aí daqui a pouco eles foram embora, aí entrou o membro Abraão, entrou o membro Ló. Quando ele entrou, ele disse assim, meu Deus do céu, que bagunça, hein? A zeladora não está cuidando desse banheiro. Vou anotar aqui, para na próxima assembleia, na próxima reunião de diretoria, a gente mandar ele embora. E aí anotou. E aí ele foi embora. Aí daqui a pouco entrou o crente Abraão. O crente Abraão chegou e disse, rapaz, essas crianças, né? Eu também já fui criança, deve ter sido as crianças que vieram, eu já sei onde está o rodo, onde está o pano de chão, eu vou ajudar minha irmã zeladora, que a igreja está em festa, é muita coisa para se resolver. E ele foi lá, pegou o pano de chão, pegou o rodo, limpou tudo direitinho, voltou, sentou e continuou cultuando a Deus. Viu a diferença? Pegou o mesmo problema e vai aumentar esse problema. Já vai trazer para o pastor uma condição ruim, uma reunião desgastante. Não teve amor, não teve nada. Irmãos, nós precisamos nas igrejas, membros de igreja, que sejam solucionadores de problema. Abraão era um solucionador de problemas. Quando a gente lê Gênesis 14, 10, 12, e Gênesis 14, 14, 16, você vai ver que Ló é preso pelos reis, alguns reis inimigos ali, vou resumir, depois você lê em casa. E aí, o que acontece? Ele ocasionou um problema. E aí, o que fez? Quando Abraão soube que o seu sobrinho estava com a família preso, e os seus bens, Abraão se levantou com mais de 300 homens e foi em busca de Ló. E guerreou contra aqueles reis, e ganhou a batalha, e trouxe o seu sobrinho Ló com a sua família e todos os seus bens. Ló foi lá solucionar o problema que Ló tinha ocasionado. Crente solucionador de problema, ele não procrastina. Ele vê uma coisa e vai resolver. Ele não fica, sabe, deixando para depois. Não, depois eu resolvo, amanhã eu resolvo. Não, eu vou resolver hoje. Eu vou buscar a solução hoje. Eu sei que nesses 23 anos, para que essa igreja existisse, louvado seja Deus que existiam aqui, existem mais crentes Abraãos do que Ló. Onde vê um problema e é comigo. Senhor, eu não vou terceirizar o problema, esse é comigo. É verdade que nós muitas das vezes esquecemos isso, mas deixa eu caminhando para o final, para que os irmãos tenham tempo ainda de se confraternizarem e tudo mais. Abraão tinha, a penúltima diferença é que Abraão tinha disposição de obedecer a Deus. Ló tinha disposição de desobedecer. Você sabia que para obedecer você tem que ter disposição? Você tem que ter decisão, eu quero obedecer, porque é mais fácil desobedecer do que obedecer.
Minha saudosa mãe, que tem uns 3 ou 4 anos que partiu para a glória, e como eu sinto falta, você vai dizer assim, como é que um senhor de 63 anos sente falta da mãe? Minha mãe morreu com 85 anos, mas eu sinto falta porque a minha mãe era minha amiga. E quando a gente se torna pastor, a gente se torna pastor para todo mundo. Até para quem a gente não é pastor, a gente é pastor. Né? Meus vizinhos me chamam de pastor. Pastor, mas aí se for parar para dar lição, eu não sou pastor deles. Pessoal da reabilitação cardíaca, porque eu tenho um coração meia bomba aqui, tem que fazer reabilitação cardíaca, aí me chama de pastor. Outro dia, um médico plantonista, que está lá sempre às quartas-feiras, doutor Ângelo, um garoto, tem idade aí, sei lá, para ser meu filho, talvez meu neto, ele chegou conversando comigo ali na esteira, e ele verificando pressão e batimentos, aquela coisa toda, aí ele virou para mim e falou assim, pastor, qual é o seu nome mesmo? A criança, por exemplo, se você pergunta qual é o nome do pastor Tássio, vai falar assim, pastor, ué. A gente perde o nome. E minha mãe era a única pessoa que me chamava ainda pelo nome de menino, Miltinho. E mamãe era aquela pessoa que quando estava em Piabetá, eu estava meio chateado, eu ligava para ela pela voz já sabia, Milton, o que está vendo? Nada, mas eu estou ligando para saber, não, você está com uma voz diferente. Era aquela que eu podia sair até Piabetá, entrar no quarto dela e chorar como menino. Porque às vezes nós temos uma tendência a desobedecer, temos uma tendência a seguir alguém que não é para seguir, temos uma tendência a ver coisas que não é para ver, temos tendência a falar coisas que não é para falar. E minha mãe, quando criança, eu lembro que a gente no interior da Bahia, subindo em árvore, não sei o que, ela falava assim, não suba nessa árvore que você vai cair. E aí o que acontecia? A gente caía e se machucava todo. E eu não sei como a nossa geração sobreviveu, que para curar o machucado, passava mercúrio cromo. Mercúrio. Mercúrio. Mertiolate era melhor um pouquinho, ardia, mas é melhor. Mas mercúrio fazia mal. Hoje todo mundo, mercúrio, não sei o quê, né? Eu falei, rapaz, para de bobagem. A gente só não comia mercúrio. Aí eu brinco o seguinte, ó, essa geração aqui, com todo respeito aos jovens aí, é geração de ferro. Geração de ferro. Hoje é geração de cristal, né? Você tem que andar assim, cheio de mimimi, qualquer coisa. É o homo sentimentalis, qualquer coisa, sabe? A gente aguentava cada coisa. E aí a gente saía todo quebrado, mamãe botava mercúrio, cromo, e a gente chorava, e ainda ela cantava. Obedecer é melhor do que sacrificar. Eu não esqueço disso nunca. E isso era depois de convertido, que eu me converti com 20 anos, 21 anos, é aí que eu aprendi que foi justamente uma passagem bíblica em que Deus fala, Samuel fala para Saul, olha, Saul, obedecer é melhor do que oferecer sacrifícios. E quando a gente não obedece, a gente vai para o sacrifício. É a lei da semeadura. Mas Abraão estava sempre disposto a obedecer. Lá em Gênesis 22, nós vamos ver que ele obedece a tal ponto que oferece o seu filho Isaque, seu único filho, em sacrifício ao Senhor, apenas por obediência. Obedecer não é fácil, não. Tem que ter disposição para obedecer. Por último, a diferença entre o crente Abraão e o crente Ló é que Abraão
gerou Isaque, e Ló gerou Amon e Moabe. Aí você vai dizer assim, e o que eu tenho com isso? Muita coisa. Sabe por quê? Porque Abraão, ele gera Isaque, que gera Jacó, que depois vai gerar José. E é interessante que Abraão recebe a promessa de que a descendência dele seria escrava, mas na quarta geração eles seriam libertos. E aí, desta geração aí, vem os 12 filhos de Jacó. E desses 12 filhos, as tribos de Israel. Dentre as tribos de Israel, tem uma que se chama Judá, que vai se transformar nos judeus, cuja a origem vem Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Abraão gerou Isaque. E uma das coisas mais lindas que nós podemos fazer, irmãos, antes de querer ganhar o mundo para Cristo, ganhar a África, a Europa que está em decadência espiritual, orar por tantas coisas, nós devemos ganhar a nossa geração, ganhar a geração que vem depois de nós. Você já pensou você ter uma história em que você tem pai, mãe, avô, bisavó e todos eles servindo ao Senhor? Eu não tenho esse privilégio. A minha esposa, ela nasceu no lar evangélico. De vez em quando aparece uns rebeldes sem causa no gabinete pastoral dizendo assim, pastor, eu quero sair da igreja. Eu falei, tá, quer sair? Tá, a porta tá ali. Mas você tem certeza? É, porque ele pediu para entrar, tem que pedir para sair, né? Que nem tropa de elite. Tem crente que pede para entrar, depois sai e a gente não sabe nem... Virou purpurina, sei lá. E aí, ele entrou e falou assim, pastor, eu jovem, né? Eu queria ir para o mundo. Eu falei, vai. Você quer? A decisão é sua? É, porque eu nasci num lar evangélico, sabe? Sempre a mesma coisa. E não sei o quê. Eu falei assim, tá, olha só. Vou contar uma história para você. Já que você nasceu num lar evangélico. Dizem que existia um aquário onde tinha um peixinho. Peixinho naquele aquário ali, o dono dava a raçãozinha, tratava, aquela coisa toda, o peixinho ali, feliz da vida e tal. Um dia o dono resolveu colocar um peixe lá, e aí o peixe caiu lá e olhou aquele aquário e falou assim, rapaz, o que é isso aqui? O peixinho que estava ali, tranquilo, em paz, falou assim, aqui é o aquário. E esse cara aí que me botou aqui, esse é o nosso dono, ele dá comida sempre, não falta nada aqui. Aí o peixe que veio do mundo falou, rapaz, isso aqui é muito pequeno, você tem que conhecer de onde eu vim. Eu vim, sabe, eu vim do mar. Você sabe o que é mar? E o peixe falou, não sei o que é mar, não. Mar é uma coisa maravilhosa. Se é tanta água que você nada, e não acaba. Não é isso aqui não, os quatro paredes, hein? Você devia ir para o mar. Aí ele virou e falou assim, mas como eu faço para ir para o mar? Eu falei, você tem que sair daqui. E aí ele viu que tinha uma mangueirinha no aquário que saía água ali para filtrar, alguma coisa assim, e ele tentou passar por ali, mas estava muito gordinho, porque estava bem tratado. E ele falou assim, já sei o que eu vou fazer. Ele falou, não consigo passar. O peixe que veio do mundo falou assim, faz o seguinte, faz regime. Quando ele jogar comida, você não come, você vai emagrecer até o ponto de passar por ali. E aí ele pensou, é isso mesmo que eu vou fazer. E aí não comia, ficou magrinho, e aí ficava todo dia tentando passar pelaquela mangueirinha, até um dia que ele conseguiu. E aí falou para o peixe que veio, e você não vai? Não, vou ficar por aqui um tempo. Estou gostando. Já conheço o mundo, vou ficar por aqui. E aí o peixe de aquário ficou magrinho e passou ali.
Quando passou por ali, coitado, ele caiu lá numa vala e, coitado, e pensou, meu Deus, isso aqui é o mar, não. Ele falou que eu tenho que nadar muito e nadou, estava fraquinho, magro, regime espiritual e aquela coisa toda, e foi nadando, nadando, e chegou no rio, falou, tá maior aqui, saiu do valão, já estou no rio. E foi nadando, 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 e quando ele chegou no mar, veio um outro peixe grande e o comeu. Moral da história. Falei para ele, é isso que vai acontecer com você. E eu virei para ele, você tem que ter a alegria de ser um privilegiado, de não ter as marcas do mundo. Você nunca vai falar Gálatas 6,16, quando Paulo diz, desde agora ninguém me inquiete mais, porque eu trago no meu corpo a marca do Senhor Jesus. Quando ele fala isso, é porque ele tinha marcas do mundo. Eu tenho marcas do mundo. Eu virei para aquele jovem com todo respeito e falei para ele o seguinte, olha só, eu vou fazer algo antes de você ir embora. E eu tirei a minha camisa e mostrei para ele uma cicatriz que eu tenho. Tá vendo essa cicatriz? É quando eu era do mundo. Isso aqui foi um tridente feito no lugar onde meu pai adorava alguns deuses estranhos. A fogo, marcado pelo mundo. Mas minha mãe estava orando. Porque apesar, minha mãe era evangélica e meu pai não era. Depois que ele se converteu através da oração da minha mãe. Então nós fomos oferecidos a outros deuses. E eu falei, eu não quero ter essas marcas. Eu não queria ter essas marcas. Porque ela traz um passado muito ruim. Você é um privilegiado. E aí ele baixou a cabeça e nós oramos. E ele permaneceu na igreja para a honra e glória do Senhor. Quando a gente vê, por exemplo, eu estava vendo aqui o Davi com o microfone, eu lembrei da minha filha e do meu filho, porque quando eu me casei, a minha filha tinha, quando eu fui pastor, melhor dizendo, minha filha tinha 1 ano e meu filho ainda não tinha nascido. E aí, quando meu filho nasceu, minha esposa tinha que ficar com 2 crianças pequenininhas, uma de colo e tal, e eles foram crescendo e eu nunca ficava, porque eu estava sempre, né? E aí a Jo teve uma ideia brilhante, como Rebeca é a 220 por hora, e o Jonatas você senta ele, né? Até hoje, criança é assim, né? Minha filha era 220 por hora, para você fazê-la dormir até hoje é difícil, eu e ela, né? Genética ruim do pai, ela pegou toda. Aí, o que acontece? A Jo pegou um tecladinho, esse tecladinho de plástico, e deu para o Jonatas. E Jonatas ficava sentado, fingindo que estava tocando enquanto o tecladista tocava. E Rebeca, como era muito falante, deu um microfoninho desse, igual ao do Davi. E aí eles cresceram assim. Ela fingindo que estava cantando na equipe, falando, irmãos, como esse negócio funcionou. O menino até hoje toca piano, teclado, tal, e quase não fala nada. A menina, se pegar o microfone, cola na mão, ninguém tira não. Então, irmão, sabe o que é isso? Você vê a sua geração, você vê a sua neta, não sei se eu vou ter o privilégio de ver meus bisnetos. Já pensou você ver os seus Isaques, adorando ao Senhor, servindo ao Senhor, fazendo o que Deus deseja que eles façam, geração de adoradores, é isso que Deus está falando. Orar pelos netos, pelos bisnetos, trazê-lo à casa do Senhor. Não se importa se ele estiver correndo. Tem crente que não gosta de ver que ele está correndo. Você que não pode correr, que é adulto, fica feio. A criança corre. Criança
Eu fico preocupado com criança que fica sentado 40 minutos, 50 me ouvindo. Aí é preocupante. Uma vez seu filho que está com problema. Porque criança não vai ficar ouvindo 40 minutos, pastor. Ela vai correr, ela vai. Mas, irmãos, é melhor correr na igreja e aprender e ouvir a palavra de Deus. Estar envolvido, trazer para a igreja. A gente leva nossos filhos para tudo que é lugar, mas de manhã a gente acorda 5 horas da manhã para levar a criança para o colégio às 7. Mas domingo é domingo, escola bíblica, não sei se aqui tem escola bíblica? Tem, né? Tá muito, 9 horas, tadinho. Tadinho, acorda e traz. É hora de ir para a escola bíblica. Trazer os netos, seus filhos não podem vir, trazer os netos. Ensina a criança no caminho que deve andar. Foi o que Abraão fez com Isaac. Mas Ló não. Ló desobedeceu. Você vê que é uma consequência. Ele vai desobedecendo. Depois Sodoma e Gomorra é destruído. E eles fogem. A mulher dele olha para trás. E a Bíblia diz que ela se transforma numa estátua. E as 2 filhas vão para uma caverna se esconder, achando que o mundo está acabando. E quando chega lá, as 2 filhas embebedam Ló. E praticam sexo com ele, incesto. E aí, das 2 filhas, nascem 2 filhos. Uma da caçula, Amon, e a da mais velha, Moabe. Sabe quem foram Amon e Moabe? Deles veio a descendência dos amonitas e dos moabitas, que até o tempo de Davi ou mais, ainda guerreavam contra os judeus, descendência de Isaac. Olha o que a desobediência faz. Geraram filhos e netos e bisnetos que foram uma geração contra Deus. E sabe o que acontece, meus amados irmãos? Quando nós, como Abraão, não exortamos, disciplinamos, orientamos os nossos Isaques ao Senhor, ensinando no caminho. Deuteronômio 6 vai dizer isso. Ensinar a criança no caminho, falando, sentada, deitada. Precisamos disso o mais rápido possível. Há uma diferença muito grande. Nós precisamos, irmãos, trazer esta geração de Isaques que adoram ao Senhor. E isso só aconteceu porque Abraão ensinou Isaque a andar e obedecer a Deus. Termino. Que tipo de crente eu desejo ser a partir de hoje? Um crente Abraão ou um crente Ló? E eu quero concluir contando uma história que eu também li, uma ilustração, de que os animais da floresta queriam escolher um novo rei após a morte do leão. E aí vieram vários candidatos, cada um trazendo o seu currículo, como o elefante, a girafa e outros animais. E de repente chegou o jumento se candidatando rei. E todos riram dele. O elefante dizia que ele era muito mais forte do que o leão. A girafa falava que era mais alta. E cada um ia falando das qualidades e todos riram. Quando o jumento chegou humilde e queria ser rei, e alguém perguntou quais são as suas qualidades. E aí ele disse, eu não sei, mas eu só sei que o Senhor Jesus me escolheu para carregá-lo. Às vezes, nós não temos muitas qualidades aparentes, mas carregamos dentro de nós o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele que brilha em nós. Irmãos,
essa localidade, a sua família, a sua igreja, esse povo que se encontra ao redor de nós, necessitam de crentes Abraão, pronto a obedecer, andando pela fé, gerando uma geração de Isaques, fazendo a diferença. Para essa igreja existir, com certeza, não foram os crentes Ló que as levantou, foram os crentes Abraão. Tenho certeza que nesses 23 anos, pela história que eu li desta igreja, foi muita fé, muito trabalho, muita visão. E certamente, aqueles que tiveram a visão de ver uma igreja nesse lugar, tinham a visão, a fé e a obediência de Abraão. A Jesus a honra, a glória. E eu espero que hoje nós possamos sair daqui dizendo: Senhor, me dá um pouco mais de Abraão e menos de Ló. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, por esta mensagem que muito tem falado ao meu coração. Te agradecemos pela vida desta igreja, de cada membro desta igreja, de cada visitante aqui. Te louvamos, ó Deus, pela vida do pastor Tarsis, da sua esposa Thaís, do pequeno Davi e de cada membro da liderança, da diretoria. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por esta igreja. E obrigado, Senhor Deus, porque amanhã continuarão a celebração de gratidão a Deus. E, Senhor, abençoe ricamente o pastor Milton Duarte, como o Senhor vem abençoando aquele colega tão amado, aquele colega tão dinâmico, tão alegre. Ó Deus, que amanhã também o Senhor possa usá-lo, Senhor Deus, como instrumento vivo nas tuas mãos. Pai, muito obrigado, porque mesmo em meio às dificuldades, às limitações, à pequenez, o Senhor tem permitido, Senhor Deus, abrir a boca para anunciar a tua palavra. Faça-nos crentes mais parecidos com Abraão e menos com Ló. Assim, Senhor, nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, muito obrigado. Que Deus abençoe.